Glória a Deus. Pode abrir a sua Bíblia. Carta de Paulo aos Hebreus. Glória a Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Capítulo 10, Hebreus, versículo 22. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Espera um pouco. Glória a Deus. É facinho, está entre Gênesis e Apocalipse. Vamos melhorar, está entre Mateus e Apocalipse. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Achamo-nos com verdadeiro, o quê? Achamo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza, do quê? De fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Amém? Olha só o que o escritor, o Paulo, né? A Bíblia não diz exatamente quem é o escritor, mas por todas as leituras a gente percebe que era Paulo falando. Então Paulo dizendo que nós temos que achar um verdadeiro coração. O problema é que muitas vezes a pessoa acha que ela tem que servir apenas uma religião, que ela tem um compromisso com a religião. Nós temos um compromisso com Jesus. Amém? E ele diz mais o que? Com o coração em inteira certeza de fé. Ou seja, eu não posso duvidar. Nós sabemos que a cada dia que passa, às vezes as dificuldades chegam, as lutas vão chegando, e nós somos seres humanos. E nessas horas que nós nos encontramos e olhamos na frente do espelho e diz: bah, eu sou um ser humano, eu sou falho. Olha os fracassos que eu fiz. Eu olho na Bíblia e vejo que todos fracassaram em algum momento da sua vida. Mas se nós olharmos, por exemplo, se nós olharmos já desde Jó, ele fracassou alguma vez? Fracassou. Por quê? Porque ele duvidava que Deus era suficiente para manter toda a casa dele. E por isso que a Bíblia diz que chegou um momento que ele se acorda e diz: aquilo que eu mais temia me aconteceu, aquilo que eu mais receava me sobreveio. Ele tinha medo de perder o que tinha. E nessa hora que nós nos achamos seres humanos, é que nós vamos entender que eu preciso de fé. Porque o justo vive da fé. É nessa hora que eu sei que Davi fracassou em algum momento da vida dele. Eu vejo então que o meu fracasso não é o final de tudo. Que quando eu me vejo ser humano, que eu me vejo mais, eu sou um fracassado, eu não posso, eu levanto a cabeça e digo: não, eu posso. Por quê? Porque eu tenho fé que eu vou alcançar aquilo que eu busco. Amém? Aquilo que nós buscamos, nós não alcançamos por mérito. Nós não alcançamos porque nós somos bondosos. Não, o fulano é bondoso. Não, eu tenho que ter fé. Amém? Eu tenho que viver em espírito. Não adianta a pessoa ter uma religião, se achar que é o gás da coca. Não adianta. Eu tenho que entender que eu sou falho sim, mas que eu tenho fé dentro do meu coração e que eu vou ver. Aliás, eu já venci. Amém? Por quê? Porque Jesus é que me fez vencedor. Não é um mérito meu.
Quando nós chegamos diante das lutas, muitas vezes nós fracassamos, porque nós estamos lutando. Ou não é verdade? Nós estamos lutando, em vez de nós deixarmos Deus lutar por nós, nós estamos lutando. Mas eu fracassei. Por quê? Porque eu fiz. E se eu tivesse deixado para Jesus, aí eu não tinha fracassado. E muitas vezes também aquilo que eu tenho por fracasso é vitória. Por quê? Às vezes eu acho que eu fracassei, mas na verdade eu apenas preparei um caminho para amanhã eu ser vencedor. E se eu tivesse vencido nesse momento, de repente eu me desviava, saía da presença de Deus. Tem que entender isso. Tendo o coração purificado da má consciência. A nossa consciência é complicada. Tiago, ele diz que tudo começa aqui. Tudo começa na cabeça. Tudo começa na mente. E a pessoa começa, da mente, começa a buscar um pecado. Mas enquanto ainda só está na consciência, na mente, aquilo ainda não é pecado. Mas Tiago disse que o problema é quando nós pegamos isso que está na nossa mente. Aliás, Judas. Ele diz que nós tiramos isso que está na nossa mente e damos luz ao pecado. Ou seja, executamos aquilo que a nossa mente quer fazer. E quando Deus fala para Caim, interessante que Deus não está deixando eu lembrar disso, mesmo porque de vez em quando eu estou ouvindo, desde quando vem a palavra, Deus disse para Caim: ô Caim, cuidado, porque o pecado está te rodeando. A corrente do pecado, o maligno, ele está te rodeando. Mas tu tens que se fortalecer para vencê-lo. E ele não se fortaleceu e pereceu. Para aí, pastor, mas então é Deus, é Jesus ou é eu? Não, eu tenho que fazer a minha parte. Jesus vai fazer a parte dele. A parte de Deus, Deus fez com Caim. Deus chegou lá e falou para ele: ô Caim, o pecado está querendo te pegar. O Espírito Santo faz a parte dele dentro de nós. Olha, ô fulano, cuida, não faz isso, não olha para aquilo. Mas infelizmente muitas vezes nós deixamos o diabo nos cegar e deixamos que a nossa mente dá vazão ao pecado e dá luz ao pecado e executamos o pecado. Mas João, ele disse, filhinhos, o bom é se ninguém pecasse. Que maravilha seria. Já imaginou o mundo sem pecado? Imaginou o mundo sem assalto, sem roubo, sem estupro, sem assassinato, sem nada? Já pensou? Como seria? Um mundo sem esses roubos na política aí, coisa errada. Já pensou? Fosse todo mundo honesto? Fosse todo mundo... Como é que seria? Pastor, é impossível. Um dia isso vai acontecer. Amém? Por quê? Porque aqueles que não forem honestos, aqueles que não forem sinceros, a Bíblia diz que vão ser lançados no lago exterior, ou no lado exterior. E lá sim haverá dor e choro e ranger de dente. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos que purificar a nossa consciência. Para quê? Para que todas as lágrimas sejam apagadas dos nossos olhos. Amém? Para que todo o sofrimento que hoje nós passamos aqui nem vem mais nas nossas lembranças, nem vão vir mais. Amém? Por quê? Porque nós vamos viver de vitória em vitória. Mas para isso eu tenho que lavar a mente. Para quê? Olha, ele diz mais, e lavar o corpo com água limpa. Interessante que aqui nos introduz essa palavra para o dia último de Jesus com os seus discípulos, quando ele se reúne para a Santa Ceia. Alguém lembra da passagem? Jesus passa a mão em uma bacia, em uma toalha,
enrola a toalha no seu corpo, na sua cintura, pega uma ponta dela e começa a lavar os pés dos discípulos. E Pedro diz: Senhor, tu não me lava? Aí depois Jesus disse: se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Senhor, me lava inteiro. E Jesus disse: não precisa. Por quê? Porque vós estáis limpo com a palavra, essa água pura que lava. Amém? Então a palavra nos limpa. Quem nos liberta? A palavra. Ela nos liberta. Para quê? Para que nós tenhamos uma vida, olha só, retenhamos inabalável a confissão da esperança, porque fiel é aquele que fez o quê? A promessa. Fiel é aquele que fez a promessa. Qual promessa? Qual é a maior promessa que ele nos fez? Vida, ver ele face a, assim como ele é, nós o para pensar. É por isso que nós temos que estar lavados e purificados. Porque se alguém ousar enxergar na presença de Deus, é claro que é impossível, o pecador não entra no céu. Mas imaginou se algum pecador pudesse entrar no céu, a hora que olhasse para Deus, ele simplesmente ia pegar fogo. Porque na presença de Deus o pecado leva a pessoa à morte. Mesmo Moisés, com toda a santidade que ele tinha, com tudo que ele tinha, claro, teve um momento que ele também errou, pecou, teve um momento que Moisés também fracassou, como nós fracassamos no nosso dia a dia. Ele fracassou muitas vezes, mas teve um momento que ele fracassou a ponto de matar uma pessoa. Mas ele estava ajudando o outro, mas Deus não tinha mandado ele fazer isso. O problema é que muitas vezes nós temos aquilo que Deus não mandou fazer. Mas Deus, ele nos fez uma promessa de ter a vida eterna. O interessante é que ele nos fez a promessa e ele nos deu a condição de ter a vida eterna. Amém? A condição de ter a vida eterna não é minha, não é tua. Nós não temos condição. Nós não. De nós mesmos, nós não podemos absolutamente nada. Mas aquele que deu a vida por nós, nos fez merecedor de tudo. Por quê? O sangue dele nos lava, nos purifica. Amém? Diz no 24: e consideramos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e à boa. O amor, ele ultrapassa a fronteira, quebra limites. O amor quebra tudo. O amor quebra o ódio. O amor quebra o desprezo. Quando nós amamos de verdade, mesmo que a pessoa nos despreze, aquilo para nós não é barreira. Porque imaginou se para Deus fosse uma barreira alguém não amar Ele? Esse mundo estaria completamente perdido. Porque a Bíblia diz que antes de nós amarmos Ele, Ele nos amou. Amém? Ele nos amou primeiro. Ele nos trouxe para a presença dEle. É tudo com Ele. Nós somos completamente dependentes dEle. O problema é que nesses últimos dias que nós vivemos na terra, nós sabemos que estamos nos últimos dias. Nós vimos tantas heresias nas igrejas, tanta mentira, tanto engano, tantas coisas ruins. Porém, em raras exceções, nós vimos homens de Deus se levantando contra o pecado. O pecado, pecar é o quê? O que significa a palavra pecado? Errar o alvo. Qual que é o meu alvo? Vida eterna. Então, cada vez que eu peco, eu erro o meu alvo, que é a vida eterna. E quando eu peco, infelizmente eu me desvio do caminho.
Mas a Bíblia diz então que quando nós vamos até a Cristo, Ele nos introduz no caminho novamente. Amém? Por quê? Nós somos lavados e remidos no sangue dele. Mas como estamos nesses últimos dias, olha só, diz no 25, naquela época já tinha, imagina hoje. Não abandonando o reunirmos juntos, como é costume de alguns. Alguns, a Bíblia está dizendo que já naquela época tinha o costume de não se reunir, de não vir para a igreja, de ficar em casa, e ser crente TV, ser crente internet, ser crente... E na verdade, eu preciso, se eu quero viver o amor, eu tenho que viver, ele está dizendo no versículo antes, no versículo 24, e consideramos uns aos outros para nos estimularmos ao amor. Ou seja, se eu parar de ouvir falar sobre o amor, eu deixo de amar. Se o Espírito Santo não fica me cobrando que eu tenho que amar o irmão, eu tenho que amar, eu não vou amar, não adianta que eu não vou amar. E quando a pessoa ela se afasta de Deus, a primeira coisa que ela perde é o amor. E logo depois disso vai perder o quê? A salvação, a vida eterna, vai perder tudo. Por quê? Porque perde o estímulo. O Espírito Santo, mas eu estou em casa, mas eu oro, mas eu não sei o quê, mas eu assisto na televisão. Não, consideramos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, ou seja, fazer o bem. Pastor, mas não é por obras que eu vou para o céu. Não, é pela fé. Mas a fé sem obra é morta. Eu preciso de ter os dois: amar, olhar pelos irmãos, orar pelos irmãos, como Deus, o Espírito Santo tem sempre feito, relembrar. Em vez de julgar o irmão, ora por ele. Em vez de dizer, o irmão lá, olha o que ele fez. Senhor, tem misericórdia do irmão, tem misericórdia da irmã, tem misericórdia. Por quê? Porque ele vai perdoar, amém? Mas não abandonando o reunirmos juntos, como é costume de alguns, antes admoestarmos uns aos outros, tanto mais vedes o dia se Imagina se Paulo estava achando que o dia de Jesus Cristo estava se aproximando. Ele deve ter escrito Hebreus mais ou menos lá no ano 60, 70. Hoje nós estamos em 2018, 1900 e pedrada, de anos atrás. Ele já dizia, olha, Jesus Cristo, ou seja, a vinda de Jesus está se aproximando. Imagina hoje. Como eu falava ainda essa semana com um pastor, ele mandou uma espécie de uma piada, porque infelizmente muitas igrejas virou uma piada. E aí eu falava para ele, pastor, já imaginou se João chegasse aos dias de hoje e visse o que é pregado nas igrejas? Já imaginou João? João que disse, irmãos, há muitos falsos profetas. Já teve e está tendo mais, imagina hoje. Pessoas que vendem tudo dentro da igreja: lenço, toalha, água, sal, caneta. Pois é, tem a caneta, vassoura. Tinha mais o que era um absurdo, coisa assim que não tem nexo, não tem nada a ver com a palavra de Deus. E o negócio está tão assim que, olha que eu orei, Senhor, eu quero a direção para fazer uma campanha pela família. O que eu faço? O que eu faço? O Espírito Santo só única coisa, ele fez bzz, assim, quase a semana toda.
Aí, então ele tocou no meu coração hoje, quando estava orando aqui, para as pessoas trazerem foto, só, traz, vamos apresentar, oramos, leva embora, ponto. Porque está tão farto de vender, de entregar não sei o quê, porque infelizmente cada campanha que essas igrejas fazem, se pode se chamar, é preocupado com a família da pessoa. Sim, preocupado com o dízimo da família da pessoa, preocupado com a oferta, mas com a alma, não. Imagina João, nos dias de hoje, se ele chega, o que fizeram com o nosso Cristo? Aliança, vamos fazer aliança, peraí. Tudo bem, eu preciso renovar a aliança com Deus. Próximo domingo é dia de renovar a aliança. Mas a aliança é o sangue do Cordeiro. Amém? É o sangue, é o corpo e o sangue do Cordeiro. Não é nada físico. Então o sangue de Jesus Cristo é suficiente para a aliança. Amém? Mas foi introduzido tantas coisas, que hoje, quando fala, o Espírito Santo já, primeiro, ele, calma aí. Por quê? Tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Mas Paulo dizendo, olha, não abandona não, temos que se reunir, temos que se juntar. Para quê? Porque o dia se aproxima. Esse dia vai ser, a Bíblia diz que é um grande e terrível dia do Senhor. Já imaginou como será para quem ficar? O pior, para quem ficar dentro da igreja. De repente Jesus vem no meio do culto, e daqui um pouquinho a pessoa, olha aí, cadê o irmão, cadê o fulano, cadê? Só vai olhar e vai ver a roupa dobrada e arrumada, a Bíblia diz. Já imaginou? A dor, o desespero, a falta de esperança, aquele momento que a pessoa vai dizer assim, bah, mas e agora? O que eu faço? O problema é que a Bíblia diz que, se fosse possível, o anticristo iria enganar até os escolhidos, se fosse possível. Glória a Deus que não é, porque nós vamos sair antes. Aí a pessoa, se está dentro do culto, todos foram, tal, ele ficou na hora, é arrebatamento, eu quero Jesus, tal. Daqui a pouco começa a ouvir o anticristo fazendo isso, fazendo aquilo outro. Opa, eu estava com o Cristo errado. Misericórdia. Quantos que vão ficar e vão se salvar? Raro. Muito raro. Vão ser enganados. Jesus foi muito bem claro, se fosse possível. Mas muitas vezes, eu não queria ir lá, mas o Espírito Santo está me levando, vamos lá. Que o tempo já foi, já passou. Jonas. O problema é que muitas vezes nós não reconhecemos. Nós não reconhecemos. Deixa eu achar aqui, Jonas. Já na outra Bíblia. Aqui o Espírito Santo já tinha feito eu marcar. No capítulo 1 de Jonas, por isso que eu não achei. No versículo 12. Olha só. Jonas que errou, pecou, quis fugir de Deus, mas levou as pessoas a sofrerem.
Quantas pessoas que estão abandonando Jesus e deixando a família sofrer? Deixando pessoas sofrer por conta da sua separação de Cristo. Deixando pessoas sofrer por conta de não querer obedecer o chamado de Cristo. Cristo chama e a pessoa quer fugir, quer correr, não quer. Mas Jonas chegou um momento em que ele entendeu que o problema que todos estavam passando, era ele. E ele disse no versículo 12 do capítulo 1: respondeu-lhe ele: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa sobreveio esta grande tempestade. Quantas famílias estão passando por grandes tempestades? Por causa de uma pessoa, toda a família abalada. Infelizmente, enquanto a pessoa não colocar isso no coração e dizer, olha, eu sou culpado, não vai ter jeito. Então Paulo, quando ele está dizendo, olha, muitos não estão mais se reunindo, muitos não estão mais querendo vir para a igreja, muitos estão achando que ser crente em casa está bom, muitos estão achando... Não faz isso. Por quê? Porque nós vivemos nos últimos dias. Interessante que cada vez nós vemos mais. Na Síria está uma luta, uma guerra. A Síria está vivendo uma guerra civil interna. E mais querendo arrumar briga com Israel, aí sofrem automaticamente a repreensão de Israel. Milhares e milhares de pessoas, de crianças, morrendo de fome e de sede. Mas são sírios, mas são seres humanos. Aqueles que aceitam Jesus lá, são condenados à morte. Mas cada dia mais e mais e mais estão aceitando Jesus. Por quê? Porque aqueles que aceitam Jesus são condenados à morte terrena. Mas a hora que aceita Jesus já recebe a vida eterna no coração. E quando nós estamos com Jesus por fora pode ter luta. Mas dentro de nós há uma esperança. Amém? Dentro de nós há esperança. Então Jonas chegou um momento que ele acordou. Quem sabe está na hora de nós acordarmos, de dar uma viravolta na nossa vida. Jonas teve uma viravolta terrível. Me joga no mar. Jogaram ele no mar. Mas Deus é tão maravilhoso que mesmo na desobediência Deus ainda guarda. Só que a paciência de Deus tem um limite. Para encerrar, Hebreus, novamente, capítulo 6, e versículo 4. E muitos estão caindo nessa palavra e não prestam atenção. Acham que Deus, Ele não se preocupa com seus filhos. Diz assim: porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, ou seja, receberam o batismo com o Espírito Santo, receberam alguma coisa do Espírito, e se fizeram participante do Espírito Santo, e provaram a boa palavra e os poderes do mundo vindouro,
depois caíram outra vez, sejam renovados para o arrependimento, visto que, quando eles estão crucificando de novo o Filho de Deus, expondo ao vitupério ou ao ridículo. E muitas pessoas não estão se firmando com Jesus. Acho que, eu sou crente em casa. Quem sabe alguém está assistindo na internet e vai dizer: pastor, que bronca em mim. Não é eu, é o Espírito Santo. Acha que é só em casa. Acha que é telecrente. Tem alguns que chegam ao cúmulo de fazer santa ceia pela televisão. Misericórdia, isso não tem nada a ver com Deus. Santa ceia, se nós olharmos na palavra, era reunião com os irmãos. Inclusive Cristo, quando foi dar a santa ceia, ele estava reunido com os 11. Ali Judas já tinha saído, a hora que ele foi fazer a participação final da ceia. Porque Judas estava até na hora da ceia, enquanto eles estavam comendo. Mas aí Jesus disse: olha, o que tu tem de fazer, faz depressa. Ele saiu, aí Jesus apresentou o corpo e deu apenas para aqueles que estavam aptos para receber. E as pessoas estão lá em casa, às vezes, pegando pão, pegando suco, fazendo um quisuco, e dizendo que estão participando. Não estão participando. Não estão. Infelizmente, são coisas que estão acontecendo nesses últimos dias. E o que nos anima é que vai piorar. É que as coisas estão, cada dia mais, nós vemos mais heresia, mais problema, mas como eu digo, glória a Deus, muitos homens de Deus estão ainda se levantando e fazendo com que a palavra de Deus seja pregada. Amém? Pessoas que não têm poder aquisitivo para entrar em rede de televisão, mas que através da internet estão alcançando o mundo. Como essa semana até eu compartilhei lá no Facebook, muitos assistiram, daquele pastor lá agora esqueci o nome do lugar, lá na África. Eu sei que a diaconisa Nadia assistiu, mas teve mais alguns que assistiram, que viram. E aquele homem de Deus, sem dinheiro para entrar em um canal de televisão, mas através da internet, falando, pregando a verdade, falando a palavra. Porque a palavra é que transforma. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração. Espírito Santo, aqui estamos, meu Deus, na tua presença, Pai. Sabendo, Deus, que somos completamente dependentes do Senhor. Pai amado, e que a cada dia, meu Deus, nós precisamos, Pai, aprender mais sobre o amor. E, meu Deus, quando o Senhor se reunimos, ó Pai querido, meu Deus, o teu Espírito Santo nos estimula, Pai, meu Deus, a compreender o amor, a amar, meu Deus, Pai querido, ao amor, meu Deus, muitas vezes, ó Pai, sem esperar nada em troca, o amor verdadeiro. Porque como o Senhor disse, Jesus, amar aqueles que nos amam, o que eu ganho com isso? A servir a um almoço para quem amanhã pode servir um almoço para mim, do que adianta? Mas, Senhor, o que o Senhor olha, meu Deus, aquilo, Pai, que fizemos sem esperar retribuição em troca, Pai. Porque este, meu Deus, será retribuído, meu Deus, lá no teu reino. Ó Espírito Santo, que cada um de nós, Senhor, possamos ser estimulados a amar, a levar, meu Deus, o verdadeiro amor, Pai. Meu Deus, e que em nome de Jesus Cristo, Pai, meu Deus, que cada um de nós, meu Deus, possamos, ó Espírito Santo, nos colocar na tua presença, meu Deus, poderosamente, Pai.
Meu Deus, e que haja, ó Espírito Santo, salvação, que haja, meu Deus, libertação, que haja, ó Espírito Santo, meu Deus, muitas almas, Pai, cheia da Tua glória, Senhor. Meu Deus, nós queremos, Senhor, é pregar a Tua verdade, Pai. Meu Deus, não importa, meu Deus, para 1, 10, 20, 100 ou 1000, mas, Senhor, a Tua verdade, Pai, a Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra liberta, a Tua palavra transforma, meu Deus, e nós queremos, ó Espírito Santo, é viver a Tua palavra, e que a cada dia, meu Deus, nós possamos, Senhor, a buscar, Senhor, meu Deus, e mais, e mais, e mais, e mais a Tua palavra, Senhor, e nos lavarmos, Senhor Deus, com água limpa, do Teu poder e do Teu Espírito Santo. Meu Deus, e que em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que haja, meu Deus,